a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe também Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vou fazer um exercício com você durante toda esta quaresma. Nós precisamos exercitar a nossa memória. E para nós entendermos e trilharmos um bom caminho na quaresma, é necessário que olhemos para os 5 domingos da quaresma e entendamos o que significa cada um deles e por que é colocado neste tempo. Exercício de memória. Quem foi na missa domingo passado? Levanta a mão. Pode levantar as duas, com vontade. Fica com elas levantadas. Não abaixa, não. Quem se recorda do evangelho da semana passada, fica com a mão levantada. Eu avisei. Eu disse que eu ia perguntar. Quem estava aqui semana passada? Com todo respeito e carinho do meu coração, bando de hipócritas. Eu avisei que eu ia perguntar, que coisa feia. No evangelho da semana passada, Jesus é tentado.
Primeiro domingo da quaresma, ele se mostra como um homem como nós. Ele se mostra como um ser humano, como cada um de nós, que sofre dia a dia as suas tentações. Segundo domingo da quaresma, este homem é Deus. Quando ele é transfigurado, e essa é a palavra que é usada no Evangelho, quando ele é transfigurado, ele se mostra para aqueles que estão com ele, como ele está no céu. Por isso que diz o Evangelho que o rosto de Jesus, nós ouvimos, brilhou como o sol. Suas roupas ficaram tão brancas que até ofuscava a visão, porque é a glória de Deus. Este homem tentado é Deus. Mas este Deus, agora eu estou fazendo o exercício para você não se perder. Se você se perde na memória, tente agora guardar o que vem no seu futuro. Próximo domingo, Jesus se encontra com a samaritana e lhe dá a verdadeira água. Jesus é a água da vida. No outro domingo, Jesus vai se encontrar com um cego e vai lhe dar a vista, vai iluminar a sua visão. Jesus é a água da vida, Jesus é luz da vida. E no último domingo da quaresma, Jesus ressuscita Lázaro. Ele é a própria vida. Faça assim com a sua mão. Fecha ela. Repete comigo. Jesus, homem. Jesus, homem. Jesus, Deus. Jesus, Deus. Jesus, água da vida. Jesus, água da vida. Jesus, luz da vida. Jesus, luz da vida. Jesus, a própria vida. Jesus, a própria vida. Se você tiver isso na palma da sua mão, você entende a quaresma e vive muito melhor. Mas a gente é um bando de safado, com todo respeito a você, obviamente. A gente vai vivendo, como se fosse assim, mais um dia, mais uma missa, mais o que isso. Não é, não é. Pega o Evangelho, você que está com folheto. Quando Jesus é transfigurado, vem uma nuvem e cobrem os apóstolos. E vem uma voz que diz: este é o meu filho muito amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Como é que nós escutamos a Deus se nós não damos atenção a Deus? Não sei se você já viveu uma situação de você estar preocupado com inúmeras coisas, aí vem alguém e fala assim, deixa eu te falar uma coisa. Você nem está lá, nem está aqui, e você não escuta nem uma coisa nem outra. Porque a sua preocupação é ir. Numa igreja como essa, o padre vive centenas de milhares de vezes isso quase por dia. Eu tenho um foco, eu tenho que chegar naquela porta, aí padre. Eu ouço, mas não escuto. Por isso que educadamente, aí eu já estou avisando a você, eu vou dizer, eu preciso chegar lá, porque senão não vou te dar a atenção que você merece. Com Deus é a mesma coisa. Nós temos inúmeras preocupações, por isso que nós não o escutamos. Mas essa nuvem que cobriu os apóstolos ali, quando Jesus é transfigurado, era a voz de Deus, era a voz do Pai, dizendo, este é o meu filho, escute-o. Vocês escutam tantas coisas, e nós nos perdemos e perdemos tempo com tantas coisas. Escutamos a opinião dos outros, escutamos fofoca, escutamos várias e várias besteiras, enchemos os nossos ouvidos de coisas fúteis e não damos atenção ao que é importante e necessário. Por isso que neste segundo domingo, para que você trilhe agora os outros domingos que faltam, onde Jesus é a água da vida, é luz da vida e é a própria vida. Escute-o. E para escutar é necessário um exercício. Para escutar é necessário ver uma disposição interior. Por quê? Olha o que Pedro diz. Senhor, está acontecendo, naquele momento está acontecendo. Pedro, Tiago e João estão vendo Jesus como ele está no céu, transfigurado, mudado de figura. Não é mais aquele homem que foi tentado, agora ali eles veem Jesus, quem ele realmente ele é Deus. É assim que eles veem.
É assim que aqueles que no céu contemplam a Deus. Jesus concedeu-lhes essa graça para que eles pudessem testemunhar isso e chegar até nós hoje. Eles viram aquele homem, Deus. Mas olha a preocupação de Pedro. Vamos fazer aqui 3 tendas, está tão legal, né? Vamos descansar um pouquinho, está tão bom. Porque o céu nos atrai, o céu nos conforta, mas nós ficamos presos somente para as coisas superficiais. Pedro ali viu a Deus e ele ficou, aqui está bom, aqui está legal, vamos ficar por aqui mesmo. Ixi, eu tenho tanto problema, não quero descer. Eu tenho tanta dívida, não quero descer. Vamos ficar por aqui mesmo. Ele não fica por causa de Deus. Ele não pede para ficar por causa de Deus. Ele pede para ficar por causa das sensações. Por isso que nós damos no pé facilmente, porque basta nos ser apresentada uma outra boa sensação. E aí a gente já troca as nossas escolhas, a gente já enfraquece no caminho, a gente já faz tantas coisas. É difícil escutar a Deus, porque nós muitas vezes somos Pedro. Ficamos presos nas sensações do momento. Buscamos os confortos da vida. Buscamos os cômodos, os acômodos da vida. Nós buscamos as coisas fáceis da vida. Eles subiram até a alta montanha, mas era muito melhor ficar ali e deixar que tudo passe. Sim, nasce de um sentimento bom de Pedro. O céu estava tocando ele ali naquele momento. O céu estava ali naquele momento, representado por Jesus, Elias e Moisés. O céu estava ali e Pedro, na sua sensação de desejo de céu, diz, é bom estarmos aqui, mas não porque Deus estava ali, mas porque a sensação era boa. Nós nos perdemos em ouvir a Deus porque estamos presos demais às boas sensações. Por isso que nós buscamos um cantinho para descansar. Nós vamos, sinal de que você está ficando velho ou já é. As minhas coisas ninguém mexe. Se for para mim, fala que eu não posso atender, porque eu estou na homilia. E aproveite e desligue o seu celular também. As nossas vontades se perdem e não ouvimos a Deus. Por quê? Para ouvir a Deus, vai no Evangelho ainda. Quando eles estão ali presos, medrosos, vai dizer o Evangelho, Jesus se aproximou deles, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Para escutá-lo, para que nós não nos percamos nas coisas fúteis da vida, é preciso saber, Deus me toca a cada momento. Não é só quando eu sinto o toque de Deus. E deixa eu falar mais. Quando você não sente, é aí que Ele está te tocando muito mais. Quando você não o sente, é aí que Ele está pegando você pelos ombros e dizendo, olha para mim, eu estou aqui. Mas por que Ele faz isso conosco? Para nos levantar. Olha a ordem que Ele dá aos apóstolos. Levantem-se. Parem de ficar prostrados. Põem-se a caminho. Quantas coisas na nossa vida parece que nos prende. E a gente perde os focos da vida. Quantas coisas temos para fazer? Temos muitas coisas, mas a nossa vida parece que fica pesada demais, porque nós queremos fazer tudo de uma vez. Para! Deus está te
vida com Deus, nós não fazemos isso. Mas por quê? Porque nós não o escutamos. A ordem que Deus deu a Abraão, porque ainda não era Abraão, é a ordem que Ele dá a mim e a você. Eu queria tanto que nas nossas cadeiras, nas nossas poltronas, nas nossas salas de estar, tivesse um choquinho de Deus. E quando você chegar e falar assim, eis aqui o lugar do meu repouso, viesse uma corrente de 220. Porque é assim que precisaríamos ver, estarmos atentos. Quanta gente desanimada dentro da igreja, minha gente. Nós vivemos aí esse sínodo da Arquidiocese, vamos ter o documento do sínodo da Arquidiocese, numa cidade imensa como essa. Quanta gente desanimada, quanta gente que vem em busca de comprar alguma coisa dentro da igreja, como se pudesse comprar Deus. Olha a ordem, sai da tua terra, te levante, faça alguma coisa. Porque a gente culpa os jovens. Cadê os jovens na igreja? Será que os jovens são atraídos por nós que somos mais velhos na igreja? Será que o jovem não está na igreja porque nós não testemunhamos a esse Deus que nós acreditamos? Será que as crianças não querem vir porque nós não damos bons exemplos? Que coisa hipócrita é nós pedirmos para os nossos filhos irem para a igreja, quando nós chegamos na igreja, quando parecendo que estamos carregando um cão couro. Que exemplo nós damos para aqueles que realmente não estão aqui dentro? O que nós estamos fazendo de verdade? Sendo bons exemplos ou maus exemplos? Está aqui, meu filho, a sua mãe. Achou ela? Porque às vezes aí fica procurando, ela está ali. Que exemplo nós damos? Levante-se, saia da tua terra, escute. E quando você escuta, você sabe quem é Deus. Não somente aquele homem tentado no domingo passado, mas este homem que é transfigurado. Como é difícil ver a Deus. Eu não sinto Deus. Você não precisa sentir. Mas eu preciso ver para acreditar. Tá bom. Você está vendo o ar que está nessa igreja? Você está vendo o ar que tem nessa igreja? Está vendo? Mas está sentindo? Deus você não precisa ver. Basta você sentir os efeitos que Ele faz na sua vida. Mas para sentir os efeitos, é necessário ouvi-lo. Para ouvi-lo, é necessário que você saia da sua terra. É necessário que você saia dos seus comodismos. E mais ainda, última coisa, vai na segunda leitura. No finalzinho, último parágrafo, São Paulo diz: esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida. Preste atenção. Se nós o escutamos, nós saberemos que o nosso lugar é o céu. E não somente saberemos que o nosso lugar é o céu, mas trilharemos um caminho que nos leva para lá. Deixa eu te dizer, para terminar, de uma maneira muito sincera. Nós hoje temos um grande problema de escuta. Ouvimos muitas coisas, mas escutamos quase nada. Que hoje você possa ouvir e escutar o que Deus fala no seu coração. O seu lugar não é aqui. Não se apegue ao que você pode perder a qualquer momento. Ontem o Ricardo estava me partilhando uma coisa que ele foi num congresso, no partilho que teve ontem, e um homem que faz parte
polícia, não sei o que, paraplégico. Aí você imagina, deve ter sido no combate que ele ficou paraplégico, deve ter sido alguma coisa. Não, foi num pequeno acidente da vida. Aí eu partilhei com ele a mesma coisa. O padrinho da minha irmã, preste atenção no que eu vou te dizer. O padrinho da minha irmã, ele era piloto da Varig. E ele fazia 2 vezes por semana São Paulo, Miami, Miami, São Paulo. 2 vezes por semana. Preste atenção. Ele tira férias. Ele vai para o Ceará, no interior do Ceará, numa estradazinha pequena. O caminhão vem, a roda do caminhão solta e passa por cima dele no carro e ele morre. Veja, esse homem cruzava o continente americano 2 vezes por semana pilotando um avião e ele morre no interior do Ceará por um pneu que se solta. Para nos dizer uma coisa: a vida não é o que eu construo aqui, mas é o que eu busco lá, porque ela passa muito rápido. Então, escute o que o transfigurado nos diz a cada instante. Faça um instantezinho de silêncio e deixa o Senhor falar ao seu coração.